vamos então a essa pergunta de número 158. Nós estamos vendo aqueles meios de graça, né? Palavra e sacramentos. E o primeiro meio de graça a ser trabalhado aqui no Catecismo Maior é a palavra, e a leitura e a pregação. Nós vimos recentemente com o bacharel Mateus quem deve ler as Escrituras e como ela deve ser lida. Agora nós vamos ver quem deve pregar as Escrituras e como ela deve ser pregada. Ok? Quem deve ler as Escrituras e como ela deve ser lida. Quem deve pregar e como ela deve ser pregada. Ok? Então começamos aqui. Por quem a palavra de Deus deve ser pregada? Então a resposta é essa aqui. A palavra de Deus deve ser pregada. Vamos ver isso aqui. A palavra de Deus deve ser pregada somente por aqueles que têm dons suficientes e são devidamente aprovados e chamados para o ministério. Então essa pergunta ela tem duas partes, né? Aquele que pode pregar a palavra de Deus, ele deve ser dotado de dons e deve ser devidamente aprovado e chamado para o ministério. Então não é ter só o dom, é ser chamado e aprovado devidamente. E não é só ser chamado e aprovado devidamente, tem que ter o dom. É o conjunto dessas duas coisas. A pessoa recebeu o dom de Deus para aquilo, e ele então é chamado e aprovado para o ministério. Tá? A gente vai ver o que significam essas coisas aí. Tá? As referências bíblicas, as primeiras aqui, eu quero ler com vocês, elas dizem acerca de aqueles que pregam a palavra de Deus publicamente devem possuir obrigatoriamente certas qualificações definidas. Vamos aí então, 1 Timóteo, eu vou pedir para alguns irmãos abrirem e lerem, tá, Denise? 1 Timóteo 3, 2, 6, Gil, Efésios 4, 8, 11, daí Oséias 4, 6, Vitória, Malaquias 2, 7 e Karina, 2 Coríntios 3, 6. Tá bom? Ok? Pegaram o texto de vocês? Então vamos lá, Denise. 1 Timóteo, pode ler, meus irmãos, vocês, por favor, me ajudem como vocês fazem, lendo alto, tá? Para a gente poder ouvir. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Versículo 6. Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Esse texto é clássico falando das qualificações de um presbítero, né? De um presbítero, e o presbítero docente está aí, né? Ele tem que ser apto para ensinar. Então é uma qualificação. Ele tem que possuir obrigatoriamente essas qualificações. E ele não pode ser neófito. A palavra neófito significa iniciante, alguém que está começando algo. Então ele não pode ser um neófito, não pode ser alguém que acabou de batizar, acabou de chegar na igreja. Você não pode pegar uma pessoa dessa, não pode. O ideal não é nem dar cargo nenhum para ela, nem dar mais o que espera da palavra. Ok? A pessoa acabou de chegar na igreja, ela está conhecendo a igreja ainda, vai batizar, começa a engatinhar na fé, aprender as coisas. Você não pode colocar uma pessoa dessa ainda para dar o alimento sólido da palavra, porque ela mesma está começando a tomar o leite ali, porque ela está começando na vida cristã. Okay? Então, neófito significa, e há uma ordem clara para isso: não seja neófito. A ideia para não incorrer na condenação do diabo é para que ele não se ensoberbeça, é porque o diabo se orgulhou, para não ele cair na condenação do diabo, porque o diabo foi condenado porque se orgulhou diante de Deus. Então a ideia do neófito não se orgulhar. Porque imagina, alguém chega novo na igreja, já é alçado a uma liderança, ele pode olhar para ele e falar: nossa, eu sou bom demais. Porque tem pessoas que estão há muito tempo e eu mal cheguei e já estão me reconhecendo. Então isso pode ser uma tentação para ele, entre outras coisas. Tá bom? Então vamos lá? Efésios 4, 8, 11. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora,
Que quer dizer subiu, senão também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Perfeito. Então a ideia de, falando de Cristo, que subiu ao céu e depois de ter conquistado todas as coisas, concedeu dons aos homens. Então ele capacitou os homens, dando a eles qualificações para exercerem o ministério, né? Os dons que Deus deu a eles agora são exercidos em prol da edificação da igreja. Um deles é o mestre, é o pastor, né? Entre apóstolos, profetas e outros dons, ok? Mas a ideia é de qualificação. A pessoa tem que ter o dom, e é Jesus Cristo que dá esse dom, mas esse dom tem que estar na pessoa, tem que ter a pessoa recebendo o dom, tá bom? Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então o sacerdote rejeitou a lei de Deus, não é qualificado, Deus esquecerá dele. O texto de Vitória vai completar essa ideia. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então, da boca do sacerdote devem os homens buscar, procurar a Torá, né, que é o hebraico ali, Torá, a instrução. Então, o sacerdote tem que ter a Torá nos lábios, é uma qualificação. E a daí deu Oséias Deus dizendo, vocês não têm a lei, na lei de Deus, vocês se esqueceram dela, e vocês não têm mais qualificação, vocês estão desqualificados, eu vou me esquecer de vocês também. Então a ideia é de que Deus exige qualificação para aqueles que pregam. Então é um dom que qualifica o obreiro, precisa haver esse dom. 2 Coríntios 3:6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito. Perfeito. Então aquele que nos habilitou, qualificou para exercermos o ministério. Então está vendo? Tem que ter uma qualificação. Perfeito? Então, aqueles que pregam a palavra de Deus publicamente devem possuir obrigatoriamente certas qualificações definidas na Bíblia. Não pode ser qualquer pessoa, não pode ser qualquer um, não pode ser qualquer um. Tem que ser alguém que possua qualificações, dons de Deus para isso. Essa é a segunda parte. A palavra de Deus deve ser pregada publicamente somente pelos que foram legitimamente chamados para o ofício do ministério da palavra. Daí Jeremias 14:15, Heloísa, Romanos 10:15, Bacharel Mateus, já que entende bastante aí de Hebreus 5:4, Vitória, 1 Coríntios, Vitória 12, 28, 29, Edinai, 1 Timóteo 3:10, meu irmão Leandro, 1 Timóteo 4:14 e presbítero Evanildo, 1 Timóteo 5:22. Todo mundo pegou os textos aí, direitinho? Vamos lá? Vai. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas, que profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que nem espada nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. Esses profetas que falam em meu nome, eu não os enviei, eles serão consumidos pela espada e pela fome. Ou seja, Deus não aprova profetas que Ele mesmo não tem enviado. Então a ideia de necessidade não só de ter o dom, mas de ser enviado, ser chamado, ser de fato aprovado para isso. Romanos 10:15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, para pregar tem que ser, o grego apostoleos, né, que é a ideia de enviado, né? Tem que ser enviado para pregar. Então, como é que pregarão se não forem enviados? Então, tem que ter o envio, tem que ter o chamado, tem que ter a aprovação e tudo mais. Hebreus 5:4.
Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Então veja, está falando do sacerdócio ali, né, Hebreus, como a gente tem visto. Ninguém ama a si mesmo sacerdócio, senão quando é chamado por Deus. Então, o ministério é exercido não porque eu entendo que eu tenho que ir, mas quando eu entendo que Deus está me chamando, e como nós veremos, por meio da igreja também. Então não é uma coisa como a gente vai ver isso, como eu decido ser, por exemplo, médico. Não é a mesma coisa. Um ministério sagrado. O homem que almeja isso tem que ter a consciência de que Deus de fato está chamando ele. E a gente vai ver isso, que não é só a consciência dele, né, através da providência divina para com ele, mas com relação à igreja também, que tem um papel fundamental nisso. 1 Coríntios 12, 28 e 29. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Perfeito. A uns Deus estabeleceu. Então Deus, de fato, os enviou para a igreja, os estabeleceu ali. Então você vê que tem o aval de Deus, a aprovação de Deus. Deus está envolvido naquilo, não só dando dons, mas estabelecendo-os na igreja, né? 1 Timóteo 3,10. Também sejam estes primeiramente experimentados e se mostrarem irrepreensíveis e exerçam a diaconato. Então aí o ponto da confissão, quando o catecismo não cita esse texto, embora fale de diaconato, é do ofício. E aí diz que eles têm que ser provados. Eles, se forem provados e aprovados, exerçam o ministério. Isso vale tanto para os presbíteros quanto para os diáconos. Tanto que não seria assim se Paulo tivesse omitido da igreja uma lista de qualificações. Quando Paulo escreve a lista de qualificações de presbíteros, é que ele entende que a igreja tem que aprovar esses homens segundo a lista de qualificações. Se era só Deus chamar, a pessoa recebeu um chamado individual e não precisa da igreja saber as qualificações. Deus envia, Deus chamou, vai. Mas quando Paulo escreve, é necessário, irmãos, que o bispo seja isso. É para a igreja saber e olhar para a pessoa e tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Ok? 1 Timóteo 4,14. Não te faças negligente para com que o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Aí é do presbitério ou do presbítero? Presbitério. Então, assim. Perfeito. É porque eu ia falar, né, que na Bíblia tem um presbitério. Mas tem um acento aqui. Perfeito. É porque então você vê que não é coisa que inventou a igreja presbiteriana, tem um presbitério, não é coisa inventada. Né? A Bíblia tem um presbitério, um grupo de homens que colocaram a mão com autoridade sobre Timóteo, consagraram o ministério. Então veja, não é só ter o dom de Deus, tem que passar pela aprovação da igreja, desses homens, líderes, desses pastores, que com a imposição de mão vão consagrar aquela pessoa, como aconteceu com Timóteo. Paulo tem muito claro aí. Você, vai fazer o seu ministério, que você recebeu pela imposição de mão pelo presbitério. É muito claro, é sério. E por fim, 1 Timóteo 5,22. A ninguém impõe precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice do pecado de outro, conserva-te a ti mesmo tudo. Então a ideia de Paulo falando para Timóteo de novo diz assim: a ninguém coloque a mão, impõe a mão precipitadamente. A maioria dos teólogos entendem aí que é o quê? Uma consagração ministerial. Assim como Timóteo, a gente acabou de ler em 4,14, que Timóteo foi consagrado pela imposição de mãos do presbitério para o ministério. Então Paulo agora diz para Timóteo: olha, não impõe a sua mão precipitadamente sobre ninguém. Então a ideia é a seguinte: vai consagrar alguém para o ministério, veja se essa pessoa é aprovada, veja se ela tem qualificações, espere, tenha prudência, cuidado, não imponhas precipitadamente a mão sobre ninguém. Não faça coisa toque de caixa. A pessoa chegou na igreja, fala bem, coloque lá no lugar, faz isso aqui bem, coloque. Não faça precipitadamente, não imponha, não dê autoridade a alguém sem a pessoa ser provada e testada. Então,
Isso tudo é bíblico. Então veja, nós vimos aqui que o ministro da palavra tem que ter qualificações, ele tem que ser também chamado e legitimamente para o ofício do ministério da palavra. Então vamos lá algumas perguntas aqui e com respostas. Essa pergunta do catecismo trata especialmente de que tipo de pregação da palavra. Trata da pregação da palavra numa congregação da Igreja de Cristo. Pode-se inferir isso nas palavras em público para a congregação na resposta da pergunta 156. Nós já vimos a pergunta de número 156, né? Eu até separei aqui, só para a gente relembrar. Ela diz assim: a palavra de Deus deve ser lida por todos? Aí a resposta: embora não seja permitido a todos lerem a palavra publicamente à congregação, contudo, os homens de todas as condições têm a obrigação de ler em particular, para si mesmos e para suas famílias também. Mas ela fala assim: embora não seja permitido a todos lerem a palavra publicamente à congregação. É dessa leitura pública, que a gente chama de pregação diante da oração, que a gente está falando. É desse tipo de pregação da palavra. É quando alguém vai para o púlpito pregar. É quando alguém vem aqui à frente ensinar a palavra, pregar a palavra, ok? Aí veja, quem não for ministro ordenado ou licenciado pode testemunhar de Cristo em particular ou em público, conforme a oportunidade permita. Mas a pregação pública oficial da palavra na igreja deve ser feita apenas por aqueles devidamente separados para essa obra. Então veja, uma pessoa pode testemunhar de Cristo, pessoalmente ou publicamente, para mais de uma pessoa. Pode falar do que Deus tem feito na vida dele, pode ter essas conversas, uma conversa particular, uma conversa com um grupo maior. Mas a pregação da palavra, o ministério da pregação, deve ser limitada apenas àqueles que foram devidamente separados para essa obra. Okay? Então, por isso, o cuidado da igreja, o cuidado que a igreja tem que ter em entender o ministério da palavra, como a Bíblia diz, aqueles que foram separados especificamente para aquela obra. Praticamente existia pregador leigo. Não é? existia. Quer dizer, não era ordenado nem era licenciado. Eles pregavam assim, praça pública, não é? A gente vai chegar numa parte aqui que vai falar especificamente de casos assim, tá? A gente vai falar porque você pode estar pensando aí, pastor, então quer dizer que ninguém que não seja ordenado pode pregar? Ordinariamente não, mas não quer dizer que não haja exceções, ok? Mas nós vamos ver que as exceções não devem ser o que? O padrão. Mas pode haver algum caso que tenha exceção. Vamos chegar lá. Pastor, como eu participei de uma igreja presbiteriana, então não sei. Qual é a principal função, qual é a importância dessa imposição de mãos, né? Que você falou do presbitério, né? Eu não entendi que isso ocorre. Tá, a ideia é de que a igreja, com a iluminação do Espírito, com a sabedoria que Deus em oração deu à igreja, está reconhecendo aqui embaixo aquilo que Deus já decretou no céu. Ou seja, Deus dotou alguém para ser um ministro, mas Deus não vai chegar aqui entre nós, mandar um anjo e falar: essa pessoa aí, vocês consagrem ela para ser o ministro. Não vai acontecer. Então a igreja vai avaliar isso. Alguém chegou, eu quero ser ministro. A igreja vai avaliar isso através das qualificações que estão aqui. Né? É um homem que sabe ensinar, um homem piedoso, é um homem hospitaleiro, é um homem que tem todas as qualificações, certo? Tá? Aí a igreja, reconhecendo isso pela graça de Deus, envia essa pessoa ao seminário para ela estudar e tudo mais, e quando ela volta, ela ainda vai passar por um tempo probatório, né, que é a licenciatura, e por fim ela está pronta, segundo a graça de Deus, e no entender da igreja de Cristo, que é dirigida pelo Espírito de Cristo. A igreja é dirigida pelo Espírito, ela entende que a pessoa está pronta, ela vai ser consagrada ao ministério. É a imposição de mãos dos pastores e presbíteros. É um reconhecimento da igreja que aquela pessoa realmente foi chamada. A igreja tem que reconhecer isso. A pessoa pode chegar aqui e falar: eu me sinto chamado. Então vai lá pregar. Não pode. A igreja tem, através de provas, de qualificações, de critérios, entender que aquela pessoa foi chamada para o ministério. Ok? Os presbíteros também passam por essa imposição de mãos. Passam também. Perfeito. Eles também entram nesse. São aptos. Aí que está. Eles são aptos para o ministério que a igreja presbiteriana entende de presbíteros regentes.
administradores, porque a primeira presbiteriana faz essa distinção, docentes e regentes. Então, eles recebem a aprovação para aquela função dentro do corpo dos presbíteros, tá? Agora, veja, aí que eu ia falar, vou até adiantar, né? Quando um presbítero prega, ele, às vezes, os nossos presbíteros aqui mesmo, né? O presbítero Marcelo, por exemplo, né? O presbítero Marcelo, a gente tem acompanhado, né? Ele está fazendo o curso do Under Jumper, curso à distância, do EAD. Então, é alguém que tem qualificação para isso, né? Os irmãos lembram do Jackson, lembra do Jackson? O Jackson também pregava aqui, estava começando o curso à distância do Under Jumper, que está quase agora no fim. Então, são pessoas que, mesmo não sendo ordenados, há exceção para que eles preguem, ok? Não é o ordinário é o ministro ordenado, mas debaixo da autoridade do ministro ordenado, que é o pastor da igreja, ele vê em algumas pessoas a capacidade para fazerem isso. E essas pessoas se dedicam ao estudo. Se dedica, é perfeito, porque o ministro não pode colocar o cão, ele vai, por exemplo, ele olha na igreja e tem um presbítero ali, ele não fez seminário, mas ele lê livros, ele é piedoso, ele conhece a Bíblia, ele é um leitor da Bíblia, ele sabe falar, ele sabe ensinar. Então, nele, ele vê uma exceção. Vai falar isso, o Gerhard Voss não faz isso. E aí ele pode pregar. Mas isso é uma exceção. Não quer dizer que agora virou regra. Todo presbítero, todo mundo vai pregar. Não é. Isso é uma exceção. Qual que é o padrão? O padrão é o ministro ordenado. O ministro que foi designado e preparado para isso. Chamado por Deus e reconhecido pela igreja. Esse é o padrão. Agora, às vezes há exceções. Por exemplo, vamos supor, começa um trabalho numa região longe, distante. O ministro que é destacado para aquela igreja não pode estar sempre lá. Então tem um irmão lá muito piedoso, um irmão muito crente, sempre tem uma palavra boa Então, é possível que ele ajude? Dentro, obviamente, da autoridade de um presbitério, de um pastor da igreja, mas é possível. Mas isso é uma exceção. Ok? Isso não é a regra. Deu para entender direitinho? Só com uma dúvida. Posso usar uma questão? Tipo assim, ele fez o bacharelado, fez a licenciatura, está agora, né, em estado de teste. Aí eu queria saber, tipo, tem como o Mateus, então, ele não ser necessariamente pastor, ser um presbítero também? Sim. Tá. Tem. Você usou o Mateus, eu vou abrir em geral. O bacharel, quando ele forma no seminário, por exemplo, se eu não conseguir terminar aqui, eu termino, né, na próxima terça-feira. O bacharel, ele vai, vamos supor, a pessoa é candidata ao ministério, ele chega para o conselho da igreja dele e fala assim: olha, eu estou orando a Deus, eu sinto muita vontade de ser pastor. Eu sou um aspirante, legal, né? Um aspirante, eu aspiro o ministério. Aí o conselho legal, eu vou passar a te observar. A partir de agora, vamos começar a olhar para você, ver se você tem jeito e tudo mais. Aí, depois de um tempo, essa pessoa vai ser, se a igreja, o conselho entender que, olha, realmente ele tem um jeito, ele fala muito bem, ele é uma pessoa que conhece a palavra de Deus, ele dá bom testemunho, vamos encaminhá-lo ao presbitério como candidato. Aí ele vai ao presbitério como candidato ao ministério. E o presbitério vai fazer uma série de perguntas a essa pessoa, a esse candidato, a esse rapaz, um exame com ele. E aí, ele sendo aprovado nesse exame, primeiro, ele é agora candidato ao ministério pelo presbitério. Estou falando de igreja presbiteriana. Aí, o que acontece? Ele é encaminhado para um seminário. Ele vai começar a se preparar, porque ele é candidato, então ele tem que ser preparado. Ele vai começar a ser preparado para o ministério. Então, ele vai para um seminário. O seminário dura 4, 5 anos, né? Dependendo do aluno. Às vezes o aluno trabalha de dia, trabalha e não tem tempo de fazer toda essa matéria, aí demora um pouco mais, é de 4 a 5 anos. Aí ele termina, isso tudo ele é candidato, e está sendo estudado pela igreja local, ele está sendo observado, ele está pregando, ele está ensinando, isso tudo, ele está conversando com as pessoas, está sendo avaliado nesse período, enquanto está estudando. Aí ele termina o bacharelado, agora ele é um bacharel em teologia, ele não é um pastor ainda, que é o caso do nosso bacharel. Ele não é um pastor, ele é um bacharel em teologia, tem um título de teólogo. E ao mesmo tempo um candidato ainda ao ministério sagrado pelo presbitério, mas é só candidato.
Aí o que acontece? Ele volta ao presbitério com o diploma dele, que concluiu o curso, essa etapa. Aí o presbitério agora vai começar a estudar a possibilidade de ele ser licenciado, ou seja, ele vai ficar 1 ano ou 2 anos sendo observado mais uma vez pela igreja. Olha como o processo é zeloso. Mais uma vez pela igreja, agora já com a preparação, porque antes, quando ele era um candidato lá no início, ele às vezes poderia, né, não o nosso candidato que é muito bom, mas ele poderia falar uma bobagem, né, porque estava, né, começando. Mas agora ele tem todo o curso, então agora ele vai ser mais julgado ainda, porque ele já tem todo o curso. Então o critério é maior, né, a régua sobe. Então ele será avaliado e tudo mais. E aí ele volta por fim da licença desse licenciatura, que vai de 1 a 2 anos, para o exame final, que é o exame com vista à ordenação pastoral. E aí ele será examinado, as perguntas serão mais difíceis, e ele vai pregar um sermão de prova, né? Ele vai ter que cumprir com várias etapas aí para esse período final, que é o período de ordenação. Aí depois, passado tudo isso, se ele for aprovado pelo presbitério, aí marca-se o culto de ordenação daquele licenciado, aí sim, imposição de mãos, aí daí a partida dele é o ministro. Agora, pode no meio desse processo um candidato chegar à conclusão, tendo orado a Deus, que não é isso que Deus quer para ele? Pode. Isso aconteceu comigo em Belo Horizonte. Um presbítero muito piedoso, muito capaz, rapaz piedoso e muito inteligente. Tanto que ele tem, a pós dele era no Jumper também. Ele não é pastor, mas ele já tem o bacharel em teologia e já tem pós. Ele é muito capacitado. O nome dele é presbítero Edson Marques. Ele foi o presbítero lá na igreja do pastoreio. Ele fez todo o curso com pretensão de ser ministro. Mas no final, no último ano, ele teve a direção de Deus, ele começou a entender, apareceu alguns obstáculos para isso, Deus foi conduzindo ele para outra. Então ele não foi, ele avisou sobre o presbitério entendeu, ele não foi ordenado e ele continuou presbítero. E agora nós tínhamos um presbítero muito capacitado, né? Porque já tinha um bacharelado em teologia e tudo mais, ele continuou ajudando com pregação e tudo mais, era alguém capacitado, mas não foi pastor. Então, pode alguém fazer, pode acontecer isso entre nós? Pode, por exemplo, quanto mais presbíteros nós tivermos, aliás, quanto mais crentes, mas principalmente líderes, se nós tivermos que estejam capacitados academicamente, melhor para nós, ok? Mas obviamente espera-se que aqueles a quem a igreja investe sejam por fim, se tornem por fim ministros, mas pode acontecer, ok? Deus é que vai dizer isso, tá bom? Irinei? Uma dúvida. Esse que é ordenado ministro, já passou por todas as etapas, ele já é pastor ou para ser pastor ele tem que estar pastoreando uma igreja? Tá. Ele já é pastor, mas ele, obviamente, tem que exercer. Então, veja, ele é um pastor em disponibilidade, digamos assim, tá? Mas ele é pastor já, tem todas as qualificações e a aprovação, mas não está pastoreando. Eu conheço pastores que não estão pastoreando, mas são pastores. Veja, parece algo, né, não harmônico, né, porque pastor não está pastoreando. Mas pode acontecer, né, por algum motivo, mas ele tem toda a aprovação, e ele não perde, né, o título de pastor porque não está pastoreando. Agora, é ideal que ele esteja. Quer ver? Eu vou terminar aqui com o nosso horário, porque eu não tem nada, né? Aí terça-feira que vem a gente continua. Mas é bom. Mas o que acontece? Deixa eu ver o horário. É isso mesmo. O que acontece? A gente vai ver mais pra frente que o que é recomendado quando isso acontece hoje também, deve acontecer. Por exemplo, nós temos um candidato ao ministério, mas aí nós apresentamos esse candidato, mas ele não tem lugar na igreja. Eu já conheci casos assim. A igreja tem 3 seminaristas. Todos eles formam o mesmo período no bacharelado, todos eles são licenciados, mas a igreja vai ficar só com um deles. Os outros 2, a igreja vai se posicionar no presbitério e falar assim: olha, nós não temos compromisso com esses outros 2. Nós ajudamos eles e tudo mais, mas eles
não tem campo. Então o presbitério pode, de certa forma, barrar ali a ordenação desse licenciado porque não tem campo. Você vai, naquela hora, né? Se você vai ordenar alguém para não ter campo, por que você vai ordenar ele se ele não tem campo? Ele precisa ter um campo, ok? Mas tendo um campo, é ordenado. E se por acaso ficar um período sem campo, ele não deixa de ser pastor. Mas antes o presbitério estuda isso. Ele, tá bem, vamos ordenar ele tem campo? Ele tem para onde ir? Porque senão ele fica encostado no presbitério. Entendeu? E o presbitério vai, por exemplo, nós vamos ajudá-lo, vamos ter que mantê-lo sem campo. Então seria um peso ao presbitério. Então o presbitério tem que verificar isso. Às vezes acontece também a pessoa terminar o seminário, não tem campo na igreja, e no presbitério também. Aí essa pessoa é transferida para outro presbitério, recebe uma proposta para pastorear um Perfeito. E aí o outro presbitério ordena essa. O pastor Mateus lembrou bem. E aí, veja, como o pastor Mateus lembrou bem, aí resolve essa problemática, né? Resolve isso. No presbitério eu não tenho lugar, mas em outro presbitério me chamaram. Aí, vamos fazer a transferência de presbitério e você não só é ordenado lá, como assume a igreja lá. É interessante isso, que por isso que, por exemplo, as igrejas têm que avisar antes, geralmente, né? Avisam antes os seus seminaristas, ou quem está formando, você está à vontade para procurar campo, tá? Porque aqui nós não vamos poder. Às vezes é questão financeira, às vezes é questão de não tem campo. E a pessoa ele precisa porque está procurando para isso. Então, olha, vamos te ajudar, vamos entrar em contato com alguns presbitérios aí para ver se tem uma igreja para você pastorear no presbitério. Aí tendo, como o pastor Mateus falou, aí há uma transferência de presbitério e o presbitério que recebe esse candidato ordena ele lá e ele começa a trabalhar na igreja que tem lugar para ele, tem um campo para ele. Pastor, no caso de pastores auxiliares, ele é um pastor, o campo dele é aquela igreja? Entendi. Por exemplo, quem geralmente na igreja luterana, quem pede ao conselho um pastor auxiliar é o pastor, né? Está vendo a necessidade de ter mais gente para ajudá-lo, aí ele fala ao conselho, olha, eu estou querendo um pastor auxiliar e tudo mais. E aí chama esse pastor auxiliar e ele se torna, esse pastor auxiliar que vem trabalhar numa igreja, ele se torna membro do mesmo presbitério do qual o pastor titular e ele passa a ser pastor auxiliar daquela igreja. Ele também é um pastor daquela igreja, mas é um pastor auxiliar. E normalmente ele tem uma função específica na igreja. Por exemplo, ele vai ser o pastor das crianças, ele vai ser o pastor dos idosos, ele vai ser o administrador, ele vai, quer ver outra coisa? Ele vai começar uma congregação da igreja, vai trabalhar numa congregação que é O próprio presidente do sínodo, ele é pastor auxiliar e ele cuida da música da igreja, porque como ele é músico, né? Ele é regente. Perfeito. Tá vendo? Ele é um pastor auxiliar na primeira igreja de Niterói e ele tem uma área específica de atuação. A mesma igreja sempre vai ter um pastor? Não precisa ter, como pode. Ou vai ter sempre, tipo, a mesma igreja pode ter 2 pastores ou é sempre um pastor titular e o auxiliar? O pastor sempre tem um titular. Um só. Mas ele pode ter mais de um auxiliar. Não, sim, aí é auxiliar. Mas tem igrejas que são médias igrejas que têm 5 pastores. O reverendo Arival mesmo em Pinheiros, até o reverendo Hernandes é auxiliar praticamente. Eu não queria auxiliar pelo reverendo Hernandes também. Então você já fala assim, troca. Pastor, eu tinha só uma colocaçãozinha para fazer, que está um pouquinho mais lá atrás. Aí com a palma da nossa irmã, nós terminamos passando as orações, aí que terça-feira a gente continua. Isso, é só pegando o link que foi colocado da imposição de mãos, né? Porque ela trouxe a questão da imposição, que infelizmente na igreja está assim banalizado. Porque a imposição é feita pelos ministros, não é isso? E hoje manda todo mundo levantar a mão, né? Então é importante a gente saber isso, porque nem sempre a igreja, o pastor mandou levantar a mão, aí a pessoa acha que também faz parte daquilo, mas não é isso? Perfeito, não tem nada não.
O negócio de levantar a mão na igreja e todo mundo é teologia do assalto, né? Levantar a mão para ver teologia do assalto, né? Mas brincadeira à parte, as mãos ali que são impostas sobre o candidato não são dos presbíteros da igreja. Então eles têm a autoridade de impor as mãos e ordenar a pessoa. No caso do pastor também da bênção, né, que ele levanta a mão, é uma posição dada ao ministro da palavra, ok? A semelhança ali dos apóstolos que abençoavam o povo de Deus, de Moisés, que era tudo líder, né? Moisés, que também orava pelo povo com as mãos levantadas. Então daí vem essa ideia de orar, de interceder pelo povo. O líder, o ministro faz isso, né? O crente não, precisa levantar a mão e nem ficar assim também para receber, não, porque ele vai receber sem colocar a mãozinha aqui. O negócio manda aqui, eu recebo aqui, né? Não precisa, vai receber tudo espiritual o negócio, né? Até porque não sai nenhum poder da mão do pastor, né? Não sai daqui, isso aqui é um símbolo apenas da ideia de um líder intercedendo pelo povo de Deus, né? Então que sai algum poder daqui, né? Tem que ter alguns gestuais, né? Nós adoramos a Deus em espírito, não é nosso, não é corpo, é espírito. Tudo que acontece na adoração é espiritual, é aqui dentro, interno. Aqui são símbolos que ajudam a definir, mas a realidade é espiritual. Ok? Irmãos, Deus abençoe, guarde vocês e nós vamos